Zelo sem conhecimento. Avivamento pela palavra de Deus. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Solange Lima. Este é o estudo das Escrituras. Hoje vamos estudar esses textos que estão na tela e vamos começar pelo livro de Neemias. Ontem vimos que Neemias fez a busca no livro da genealogia e nessa busca ele viu aquelas pessoas que não conseguiram comprovar os seus nomes na genealogia e por isso não puderam fazer parte do sacerdócio e ficaram excluídos, considerados impuros para o sacerdócio e tiveram que esperar até que isso fosse revisto. Depois é recolhida uma grande oferta, uma grande contribuição para o templo, o governador, os líderes de famílias, os levitas, sacerdotes, todo o povo, todos contribuíram de forma abundante. Chegou o 7º mês e os israelitas estavam todos já em suas cidades e o texto diz que eles se reuniram como se fossem um só homem. Todos se reuniram em uma praça, de frente à Porta das Águas, a porta que já havia sido reconstruída, restaurada, e tem toda uma simbologia esta Porta das Águas, porque tem a ver com o fluir da palavra de Deus. E Esdras, que era um escriba, também um sacerdote, foi designado para ler a lei do Senhor diante de todas aquelas pessoas. E é destacado que estavam ali pessoas que pudessem entender, homens e mulheres que conseguissem entender. E também é destacado que Esdras, junto com mais 13 homens, levitas, sacerdotes que estavam ao lado dele, estavam ali para não somente ler, mas ensinar o que estava sendo lido. E aquelas pessoas ficaram em pé, ouvindo atentamente a palavra, e se comoveram de tal forma que choraram, foram confrontados pela palavra de Deus, à medida em que iam ouvindo as leis de Moisés, foram vendo os pecados deles, confrontados com esta palavra e começaram a chorar. Mas Esdras os chamou a atenção para o fato de que aquele era um dia de conserto, de santidade, que era uma obra extraordinária que estava acontecendo ali. Deus estava trazendo um avivamento para o seu povo. Um dia de santidade, de purificação, deste contato com a lei do Senhor, que há muito tempo havia sido esquecida. Então ele disse, hoje é o dia estabelecido pelo Senhor, é o dia do Senhor. Não chorem, não se tristeçam, mas se alegrem. A alegria do Senhor é a vossa força. E mandou que festejassem, se alimentassem, fossem levar alimento para aqueles que não tinham preparado nada para si. E seguiram por dias, se dedicando a ouvir e estudar a palavra do Senhor. E enquanto estudavam, viram que havia dentro da lei de Moisés a festa do tabernáculo. E eles entenderam que Moisés havia instituído que os israelitas deveriam habitar em tendas. Então começaram a correr contra o tempo para que pudessem festejar a festa do tabernáculo e fizeram da forma que puderam tendas para que eles habitassem e consagrassem-se ao Senhor e festejassem a festa do tabernáculo. E isto levou o povo a um arrependimento, a uma adoração completa, a confissão de pecados. No 24º dia eles ficaram todos em pé e por 3 horas ouviram a palavra e depois por mais 3 horas eles confessaram pecados. E então separaram um tempo para louvar a Deus. Um avivamento vindo a partir do conhecimento da palavra de Deus, de ouvir e compreender a palavra de Deus. Um povo que se dedicou a ficar por horas ouvindo a palavra de Deus, porque entenderam que aquilo era precioso demais. Aquele povo estava sedento da palavra de Deus, o que infelizmente tem faltado hoje. Quantos de nós se quebranta, chora ao ouvir e compreender a palavra de Deus? Quantos de nós nos arrependemos, nos quebrantamos e confessamos pecados após ouvir e entender a palavra de Deus? Romanos. No mesmo raciocínio do livro de Neemias, é o estudo de hoje da carta de Paulo aos Romanos. Paulo mais uma vez está lamentando pelo povo de Israel. Desta vez ele lamenta porque o povo tem zelo, extremo zelo pela palavra de Deus, pela lei do Senhor, mas não tem entendimento, que é o que vimos no texto anterior, na leitura do texto de Neemias, onde Esdras, Neemias e os levitas estavam levando conhecimento, explicando a palavra de Deus. Paulo está falando aqui na carta aos Romanos que os judeus, os israelitas, tinham extremo zelo pela palavra, mas não tinham entendimento.
conhecimento. E Paulo lamenta isso e cita Moisés, que fala sobre a lei, que para o homem viver a lei teria que ser vivido à risca. Isso para o homem é impossível. Ele precisa de Deus, precisa dessa justificação através de Jesus Cristo. Só assim o homem consegue viver, cumprir os mandamentos do Senhor. E Paulo escreve que Jesus é o fim da lei. Não o fim no sentido de que acabou-se a lei, porque Jesus diz que ele não veio para tirar a lei, para desfazer da lei, mas ele veio fazer a lei se cumprir. Ele é o fim da lei. Agora a justificação está nele, por intermédio dele, através dele. E é isso que os judeus não conseguiram compreender, aceitar, e por isso Paulo lamenta. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E cita o profeta Isaías, e Paulo diz que Isaías foi ousado em dizer: quem vai nos ouvir, quem vai ouvir a pregação? Porque Paulo está contextualizando o que já havia sido dito pelos profetas. Paulo fala que é necessário que se ouça a pregação, e para que ouça é preciso que alguém diga. E explica, portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E que essa palavra ecoou, porque Isaías disse isso. Essa palavra ecoou, mas o povo não deu crédito, não deu ouvidos. E que foi dito a Israel: todos os dias estendi minha mão a esse povo rebelde, mas eles não ouviram. E isso está dentro do contexto da explicação de Paulo de que o evangelho, de que a palavra, a salvação, foi ofertada aos judeus assim como aos gentios. Porém, os gentios entenderam. Eles que não conheciam a lei, que não tinham o mesmo zelo pela lei, entenderam, renderam-se à salvação por meio de Cristo. Mas os judeus mantiveram o zelo pela palavra, mas não entenderam que a salvação vem por intermédio de Cristo. Salmos. E na conclusão do Salmos 96, o salmista continua falando deste louvor, desta adoração, de cantar ao Senhor um cântico novo, reconhecer a soberania do Senhor, e fala sobre a beleza da santidade do Senhor. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. É o convite do salmista. Ame ao Senhor. Ame a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Pregue essa palavra até que Jesus venha. Que nada te detenha. Até amanhã, se Deus disser que sim.